Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam sobre vocês. Olá, irmãos! Está no ar mais um Conheça o Islã, o programa que levará a você a verdadeira face do Islã. Porque o Islã não é só uma religião, é também um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dize, Alá disse a verdade. Então segui a crença de Abraão, monoteísta sincero e que não era dos idólatras. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Por certo, a primeira casa de Alá, edificada para os homens, é a que está em Baca. É abençoada e serve de orientação para os mundos. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Nela sinais evidentes, entre os quais o Maqam de Abraão, e quem nela entra estará em segurança. E por Alá impende aos homens a peregrinação à casa, a quem até ela possa chegar. E quem renega isso, saiba que por certo Alá é bastante a si mesmo, prescindindo dos mundos. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. Dize, ó seguidores do livro, por que renegais os versículos de Alá, enquanto Alá é testemunha do que fazeis? قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Dize, ó seguidores do livro, por que afastais os que creem do caminho de Alá, buscando torná-lo tortuoso, enquanto sois testemunhas de que esse é o caminho certo? E Alá não está desatento ao que fazeis. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ó vós que credes, se obedeceis a um grupo daqueles aos quais fora concedido o livro, eles vos tornarão renegadores da fé após haverdes crido. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. E como podeis renegar a fé enquanto se recitam para vós os versículos de Alá e enquanto dentre vós está seu mensageiro? E quem se agarra a Alá, com efeito, será guiado a uma senda reta. E no programa de hoje estaremos com Sheikh Ahmad Mazloum, que apresentará de uma forma inusitada a história do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que a paz de Deus esteja com ele. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Em nome de Deus, o Clemente Misericordioso, rogamos a paz e a bênção de Deus Altíssimo seja a todos os mensageiros que Ele enviou como orientação para o ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala disse:
Deus Altíssimo seja, disse: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos senão como misericórdia para toda a humanidade. Esta misericórdia é Muhammad, a paz de Deus esteja com ele. E estamos a falar sobre a história de sua vida. Hoje vamos falar sobre a história do nascimento de seu pai. Qual é o nome do pai do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele? Qual é o nome da mãe do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele? O nome de seu pai é Abdullah. E o nome de sua mãe é Amina bint Wahb. E é conhecida a árvore genealógica do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. A sua ascendência, os seus pais e avós, até chegar a Ismael, que a paz de Deus esteja com ele, filho de Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Ele é Muhammad, filho de Abdullah, filho de Abdul Muttalib, filho de Hashim, filho de Abdul Manaf. E assim, todos os livros de biografia do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, citaram a sua ascendência, citando dezenas dos nomes de seus avós. Aí em árabe é dito Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abd Manaf, ibn Qusay. Poderíamos ficar aqui a contar todos os avós do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dizer que descende de Ismael, que é filho de Abraão, que é descendente de quem? Adão, que a paz de Deus esteja com ele. Isto transmite confiança. Por quê? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse sobre a sua ascendência. Porque nós cremos que os profetas são da mais pura ascendência, da mais pura descendência. Descendem não só de profetas antes deles, mas também de pessoas conhecidas e pessoas que eram, em suas épocas, nobres. Então, a sua descendência é nobre. Vejam o que disse o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Deus elegeu Kinana dos filhos de Ismael. Deus elegeu a tribo de Kinana dos filhos de Ismael. E de Kinana elegeu Quraish, a tribo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E de Quraish elegeu Bani Hashim. E de Quraish elegeu Bani Hashim, que é o nome do terceiro avô do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E de Bani Hashim elegeu a minha pessoa. Então, como dissemos, ele é filho de Abdullah. O seu pai Abdullah nasceu depois de 9 filhos homens que Abdul Muttalib teve. Ou seja, Abdullah é o 10º filho homem de Abdul Muttalib. E o nascimento dele tem uma história incrível, como se Deus Altíssimo seja protegesse Abdullah para que do casamento dele nascesse Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que será enviado como misericórdia para a humanidade. Abdul Muttalib, que é o avô do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, fez uma promessa. Ele prometeu, e claro, essa promessa foi dirigida aos ídolos. E ele ainda estava na época pré-islâmica, época da ignorância. É errado o que ele fez. Porém, é isso que aconteceu. Ele fez uma promessa. Prometeu que se Deus me der 10 filhos homens, eu irei sacrificar um deles. O que ocorre? Ele agora tem que cumprir a promessa que ele fez. E essa promessa foi dirigida, como dissemos, aos ídolos. Então, ele vai até a casa sagrada, Al-Kaaba. Mesmo eles sendo idólatras, eles ainda respeitavam Al-Kaaba, a casa sagrada. E era costume deles fazer sorteio com varetas. Ou seja, se eles querem escolher algo, eles vão e pedem a orientação dos ídolos.
naquilo que eles acreditavam. Então ele foi até dentro da Kaaba e colocou as varetas com o nome de cada um de seus filhos, seus 10 filhos, para escolher quem deles será sacrificado, quem deles ele irá matar. Colocou o nome de cada um deles. E quando ele deixou as varetas na frente de um ídolo chamado Hubal, ele saiu e eis que o sorteio escolheu Abdullah, que é o futuro pai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então isso entristeceu ele, porque ele gostava muito dele e era o filho caçula. Ele saiu para cumprir aquilo que ele prometeu. Vai sacrificar quem? Abdullah. As pessoas, quando ficaram sabendo, foram atrás dele e disseram: o que você vai fazer? Vai sacrificar seu filho? E, subhanallah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesmo disse: Ana ibn dhabihain, eu sou o filho dos dois que iriam ser sacrificados. Ou seja, eu sou descendente de Ismael, que iria ser sacrificado por Abraão, por ordem de Deus. Deus que o ordenou e depois resgatou este sacrifício com um cordeiro, e isto se tornou uma história conhecida e uma adoração também conhecida pelos muçulmanos, que é sacrificar um cordeiro em certa época. E também o outro sacrificado, quem é? É Abdullah, o seu próprio pai. Porém, qual a diferença entre os dois? O primeiro, o profeta Ismael, Deus é que ordenou o seu pai Abraão a sacrificá-lo. O segundo que seria sacrificado, o seu próprio pai, Abdullah. Então, a diferença entre os dois é que o primeiro, Ismael, que a paz de Deus esteja com ele, Deus ordenou o seu sacrifício e depois o resgatou. O segundo, Abdullah, na verdade, Abdul Muttalib foi inspirado pelo Shaitan, pelo Satanás, para fazer isso em adoração aos ídolos. Então, o sacrifício de Ismael era uma adoração a Deus e era uma revelação de Deus dirigida a Abraão. Porém, o segundo sacrifício era uma inspiração errada, não uma revelação de Deus, uma ordem de Deus. Mas também ele foi resgatado. O que aconteceu? Abdul Muttalib estava a se dirigir para cumprir a promessa dele. Então as pessoas estranharam: o que você vai fazer? Se você fizer isso, vai se tornar um costume entre as pessoas. Não faça isso. Não, eu jurei aos ídolos e tal. Então se reuniram e disseram: nós temos uma saída. Vá até uma mulher, e ela é conhecida como feiticeira. Esta mulher tinha contato com um demônio que inspirava ela. Era também dos costumes errados que eles tinham naquela época, o costume pagão, o costume da idolatria. Então, Abdul Muttalib, vá até esta mulher que é feiticeira e ela tem o apoio, a ajuda de um demônio que inspira ela. Ela te diz o que ela vai fazer e quem sabe ela te salva de cumprir esta promessa e perder o seu filho tão querido. Então ele foi até esta mulher. Esta mulher disse para ele: retorne amanhã e eu te trarei uma solução. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bismillah, meu nome é Simone, sou revertida há 1 ano e 4 meses. Conheci o Islã através da minha mãe, que era casada com um muçulmano, também revertida. Devido a esse conhecimento, eu tinha afeição já de conhecer o Islã. E com o falecimento da minha mãe, há 2 anos e 4 meses, eu vim conhecer o meu marido, que foi a única pessoa que estava próxima a mim
no momento de dificuldade, porque minha mãe faleceu fora e eu levei 2 meses para trazer o corpo dela para o Brasil. E ele me falava sempre que não era para eu ficar triste pelo falecimento da minha mãe. Eu não conseguia entender o que ele queria dizer com aquilo. E ele sempre falava para mim, sua mãe foi na frente, nós seremos os próximos. Eu achava aquilo um absurdo e falava para ele, nossa, você tem um pensamento tão frio de pensar, uma forma tão estranha de se pensar. Ele falou, não, leia e entenda um pouco o Islã, que você vai se acalmar e você vai começar a entender o que eu estou falando para você. E com isso, ele foi me mostrando cada dia um pouquinho do Islã. Ele lia uma parte da surata, ele contava uma história para mim e eu fui me afeiçoando. E então, houve uma sintonia, onde eu fui, como eu posso dizer, ficamos noivos e cheguei a me casar no mês do Ramadã. Logo em seguida, eu comecei a frequentar a mesquita e meses depois eu já estava revertida. E foi assim que eu me tornei muçulmana. A única diferença que eu sinto, assim, que todas minhas amigas também dão risada, né? Falava, antigamente você não fazia uma oração por dia, em aspas, né? Agora você tem que levantar de madrugada para fazer 5 orações durante o dia. Então, isso é diferente na nossa cultura, né? De fazer as orações, de ter 1 minuto, os 10 minutos nosso, né? Para ter livre para fazer nossas orações. E nem todos os lugares onde a gente trabalha, a gente tem a capacidade de poder fazer todas essas orações. Eu, trabalhando no Senai, conversando com o meu chefe, consegui uma sala para fazer minhas orações no Senai. E os demais eu faço em casa assim que chego. Outra coisa é a família, né? Como eu fui casada, tenho 2 filhos, eles não são muçulmanos, do meu primeiro casamento. A família do meu ex-marido, tem aquelas provocações, né? Época de Natal. Sua mãe não participa mais do Natal. Ela agora fica no tapetinho dela mágico. Vocês vão ficar onde? Eu falo, não, a gente não participa no momento, mas se você quiser passar o Natal com seus pais, você pode ir, né? Com o pai de vocês podem ir. E Ano Novo também, sempre tem uma piadinha, ou então quando a gente vai jantar, que reúne a família, que eu sou convidada, às vezes tem umas provocações na mesa. É complicado assim, né? Na época de comida também, né? Porque nós não comemos carne de porco. Então, uma vez eu fui jantar lá e elas tinham feito uma comida onde ia carne de porco. E pode ser feito com carne de vaca também. Tinha colocado ao prato, né? E aí falei bismillah e tô comendo. Aí todo mundo falou, para! Eu falei, que foi? Nessa comida tem carne de porco, deixa eu ver qual a carne que você pegou. Eu olhei, eu falei, tudo bem, pode continuar comendo, você pegou a carne de vaca. Aí eu fiquei passada, né? Mas Deus estava vendo que não foi porque eu quis. Então, continuei comendo, mas ali você já vê que tem maldade. E é só de diferente, né? Na faculdade, todas minhas amigas não me trataram diferente pela minha escolha. Todas são curiosas em saber parte do Islã, me apoiam, não me tratam com indiferença. E é assim que a gente vai vivendo. Me deu uma paz, né, muito grande, que você consegue saber, na verdade, o porquê você está aqui, qual a sua função aqui e o ensinamento que é certo, né, te leva para o caminho certo. Então, todas as direções erradas você deixa de lado e vai seguir o caminho certo. E agora, vamos responder as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, sob supervisão dos teólogos islâmicos do Brasil. Respondendo às perguntas.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz esteja convosco. Continuando o programa, as perguntas e respostas sobre o Islã. O grande problema entre nós muçulmanos e cristãos é Jesus Cristo em causa, que nós não vimos como Deus e para eles Jesus se tornou Deus. Muitas pessoas não nos aceitam muçulmanos, não aceitam o Islã ou os muçulmanos porque os muçulmanos não acreditam que Jesus, filho de Maria, faça parte de Deus ou é filho de Deus. Por que os muçulmanos não acreditam? Primeiro, ou por que os muçulmanos não acreditam? As pessoas não, talvez tenham desavenças com os muçulmanos por eles não acreditarem que Jesus seja Deus. Primeiro, na própria Bíblia, ou no próprio Evangelho, segundo Jesus. Existe Evangelho segundo Jesus? Existe Evangelho segundo quem? Tá, então o Evangelho, na versão deles, Jesus jamais disse que era Deus. Se Jesus não disse que ele era Deus, não se proclamou Deus, por que nós temos que achar? Não é? Então, o problema não é os muçulmanos não acreditam. O problema é por que as pessoas acreditam errado, ao contrário daquilo que o próprio Jesus pregou. Mas nós, em questão teológica, religiosa, respeitamos. E também não há problema as pessoas discordarem da gente. Porque é questão de fé, é questão de convicção, é questão de crença. Nós, muçulmanos, aceitamos Jesus, filho de Maria, como enviado de Deus, como ele mesmo se pronunciou. E como Deus mencionou no Alcorão, e como está nos Evangelhos. Porém, nós não acreditamos que Jesus, filho de Maria, compartilhe algo da grandeza e majestade de Deus. Acreditamos que Deus é o Criador e Jesus é a criação de Deus. E Jesus é um profeta de Deus, amamos Jesus e amamos mais também a sua mãe, a Virgem Maria. Tinha outra pergunta da senhora Fátima. Ela disse que está acontecendo hoje no mundo árabe, lá, Estado Islâmico, está certo, está errado. Eu queria saber sobre esse grupo islâmico que fala que mata em nome de Allah, que estupra em nome de Allah, que sequestra em nome de Allah. Isso é do islamismo? A resposta que eu digo é a seguinte. Primeiro, nós só temos informações sobre o que está acontecendo lá através dos meios de comunicações dos países que produzem a guerra no mundo inteiro. Para começar. Só quem está falando sobre o Estado Islâmico, se existe ou não existe, se é verdade tudo que fazem, se é mentira tudo que fazem, são os meios de informação que não são independentes. São os países como Inglaterra, França, Estados Unidos e os países vizinhos também, que ditam informação e nós transmitimos. Até agora não se conhece nenhum pronunciamento oficial deles. Mas sabemos que onde há fogo, há fumaça. Não há dúvida que perseguir as pessoas, matar, torturar, degolar, terrorismo, isso não faz parte do islamismo. O islamismo não prega, aliás, nenhuma religião prega isto. O que não queira dizer que não exista pessoas que sigam as religiões que tenham essa atitude. Mas isso é baseado na religião? Será que o Islã prega isto? 100% não. Tem pessoas que fazem isto? Fazem. E o Islã manda? Não. Em 2003, os Estados Unidos invadiu o Iraque sem a permissão e autorização da ONU. Os Estados Unidos é o país da democracia. O que os Estados Unidos fez no Iraque, destruiu o país, é democracia? Não. O que os Estados Unidos fez no Iraque, no Afeganistão, em outros países do mundo aí fora, representa a democracia? Não. Se representa, não sabemos mais o que é democracia. Mas, infelizmente, em zonas de conflito, onde tem interesses exteriores, interesses americanos, ingleses, britânicos, franceses, onde tem petróleo, costuma-se botar culpa em alguém que faz coisas erradas. Repito, o que acontece lá no Iraque, na Síria, Estado Islâmico, aquilo que é noticiado, se for verdade, não é islâmico.
não é do Islã, o Islã não ensina, o Islã não prega. Daí você pode me perguntar, mas é muçulmano que faz? Não tem problema, ele é ser humano, está errado também. Como a Europa, foi a Europa que inventou o nazismo? Não foi. Foi a Europa que escravizou a África inteira? Foi a Europa ou não foi? Foi França, foi Espanha, foi Portugal, foi Inglaterra. Eram muçulmanos? Não. Chamamos eles de terroristas? Não. Porque nós, muçulmanos, somos conscientes, temos bom senso e procuramos transmitir o bom senso. Não generalizamos. E para nós, muçulmanos, aquele que faz coisas erradas é responsável pelos seus atos, seja ele muçulmano ou não muçulmano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com